Olá, tudo bem? Nós estamos novamente aqui conversando, mas agora para falar especificamente sobre um dos autores do nosso estudo, o Jean Piaget. Vocês bem sabem que Piaget era um suíço, biólogo, e que no início da sua carreira ele não teve nenhuma intenção de pesquisar algo ligado à educação, muito pelo contrário. Ele pesquisava alguns moluscos e vendo como é que esses moluscos faziam a sobrevivência em habitats diferentes. A partir dessas observações e dos seus estudos, criando esses moluscos em ambientes diferentes, ele inclusive foi agraciado com um prêmio e ingressou no estudo e na carreira da biologia especificamente, o que fez com que Piaget desenvolvesse um amplo estudo relacionado ao desenvolvimento do ser. E ele começa, de uma certa maneira, a fazer algumas pesquisas no laboratório, lá em Genebra, para perceber como as crianças e jovens e adultos, enfim, poderiam também ter o desenvolvimento do seu ser vital, né, do seu ser biológico, a partir das adaptações que eles faziam no ambiente onde eles estavam. A partir disso, com observações feitas, inclusive com seus próprios filhos e outras crianças que ele fez no seu estudo, nasce e ele cunha uma nova forma de observar o desenvolvimento humano, que é chamado de epistemologia genética. Epistemologia, como vocês sabem, é a ciência do conhecimento, e genética porque faz parte do desenvolvimento biológico do ser humano, do ser vivo. E ali ele foi demonstrando, a partir desse estudo, que os seres humanos passam por determinadas etapas e estágios, que foi assim a forma como ele colocou a sua teoria, que vão sendo aos poucos vivenciadas, e a cada etapa que o sujeito vai evoluindo, ele vai interagindo no meio, ele vai avançando mais um degrau de desenvolvimento. E tudo isso ele colocou dentro de alguns estágios que todos nós conhecemos. O estágio sensório-motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. E nesses 4 estágios estão diferenciadas várias ações do ser humano. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque isto foi lá na década de 30 do século passado, quando ele cunhou todos esses estágios de desenvolvimento. E, logicamente, hoje, as nossas crianças, elas já vêm, de uma certa forma, evoluindo daquilo que se configurava antes. Ou seja, muitas crianças elas queimam etapas, elas pulam etapas daquilo que Piaget tinha colocado. Portanto, o que nós ouvimos, que não precisamos ter uma visão fixa e rígida das etapas que Piaget cunhou, é exatamente isso. A criança hoje não necessariamente precisa cumprir determinados pré-requisitos, né, para poder evoluir para a etapa seguinte. Muitas vezes eles estão transitando em diferentes etapas e ao mesmo tempo e já estão evoluindo para etapas seguintes. Uma das grandes questões do período sensório-motor diz respeito às crianças de 0 a 2 anos, que, como o próprio nome diz, sensório-motor. Toda a parte sensorial, ou seja, dos 5 sentidos, que está a cada dia mais sendo desenvolvida nessa criança. São versões que a criança vai adquirindo e aprimorando a cada dia, que ela vai demonstrar e vai evoluir cada vez mais, adquirindo melhores formas de aprimorar a sua aprendizagem, aprimorar o seu conhecimento. Como isso? A partir, por exemplo, do conhecimento das pessoas em volta dela. Tudo aquilo que ela vai reconhecendo aos poucos, ela vai fazendo uma gravação de imagem. Então, essas imagens vão sendo interiorizadas e nessas imagens interiorizadas, ela vai deixando gravado dentro de si cada um das ações e dos responsáveis por essas ações, para que ela possa saber e reconhecer aquelas pessoas. Pois bem, o que acontece a partir do momento que a criança tem um avanço nessa visão das sensações? Ela automaticamente avança também na questão motora. Porque quando ela vai experimentando algo, ela não vai experimentando somente a partir do tato, olfato, paladar, visão, audição, e sim através de todos esses sentidos, mas também do seu corpo como um todo. Então ela vai engatinhando, rolando, sentando, e aos poucos ela vai conhecendo o mundo sobre outras perspectivas, sobre outros pontos de vista.
O período após o sensório-motor é o pré-operatório, que também faz parte do nosso objeto de estudo, especificamente daqui da primeira infância, onde as crianças estão adquirindo novos hábitos e novas aprendizagens, e a partir disso elas estão interagindo entre elas e com o mundo onde elas estão, e não necessariamente elas precisam interagir em grupo. Como assim não precisam interagir em grupo? Vejam, as crianças, elas muitas vezes estão sentadas num mesmo grupo, brincando com os mesmos brinquedos, porém cada uma delas brinca individualmente. É nessa fase de 2 a 4 anos que elas estão começando a fazer as suas relações com os objetos, mas não necessariamente com os sujeitos, porque elas estão em conjunto, porém elas brincam muito sozinhas. Aí está um grande papel que nós temos. Nós, educadores que trabalhamos nesta fase, é trabalhar exatamente isso, a socialização, ou seja, desse trabalho individual com o objeto, o trabalho conjunto com esses objetos, fazendo com que as crianças possam fazer trocas, fazer diferenciações, somar experiências, para que elas possam, de uma certa maneira, evoluir nessa forma de vida e nessa forma de aprendizado. Outra visão que nós temos também desse período sensório-motor e posteriormente do pré-operatório é a evolução da linguagem. É nesse período, até os 4 anos, que a criança vai adquirir a maior linguagem da vida toda dela. Ela vai adquirir o seu repertório vocabular de uma forma absurdamente grande. Ou seja, ela, por mais que a gente não perceba, tudo que ela está ouvindo, ela está absorvendo. E não é verdade aquilo que se fala, que a criança é como uma esponja, que quando se molha, a esponja fica cheia de água, portanto a criança, quando a gente coloca muitas informações, ela está cheia de conhecimentos. Não. Alguém já pensou em espremer essa esponja? O que acontece com a esponja? Toda aquela água excessiva sai e fica somente o essencial. E o que acontece com a criança? Todas as informações que ela recebe, ela realmente só vai internalizar aquilo que é essencial. Então a criança ali, ela está internalizando as questões práticas para ela e da relação de mundo que ela tem. No período seguinte, nós entramos no operatório concreto. O que significa operatório concreto? Significa que a criança precisa operar, ou seja, fazer a sua experiência, interagir com objetos a partir dela, mas de alguma coisa realmente concreta, ou seja, pegar naquilo que ela está interagindo. Então, entram as relações espaciais, as relações temporais, as relações lógico-matemáticas, onde ela vai estabelecer as relações com esses aprendizados a partir de questões concretas. Não adianta a gente dizer para uma criança quantos são 3 bananas e 5 laranjas, se ela não conseguir entender que 3 bananas e 5 laranjas fazem parte de uma classe maior, frutas, por exemplo. Ela precisa entender primeiro o conhecimento anterior, as frutas, laranjas e bananas, para que ela consiga perceber essa ligação. Isto é algo importante e que vai dar uma substância bastante importante para a criança posteriormente no ensino fundamental. Nessa fase do operatório concreto, ela já está sendo inserida no ensino fundamental, mas toda a base que ela teve antes é primordial. A gente precisa entender que o professor é alguém que está acompanhando, mediando, interagindo com essa criança o tempo todo, para que ela chegue no operatório formal, que é a partir dos 12 anos e até o que nós adultos somos, ou seja, as operações formais, abstratas, as abstrações que a gente precisa automaticamente fazer no nosso dia a dia, nas relações que nós fazemos com os objetos, com a sociedade, para que a criança consiga entender isso e não necessariamente chegar para a sua aprendizagem e sempre ter algo concreto com ela. Não, nesse momento ela já teve toda uma base concreta anteriormente e já transpôs isso para uma abstração. O que significa isso? Toda a base dada antes é o que é importante e é isso o nosso objeto de estudo. A base da criança para que ela tenha uma construção de inteligência, que é o que Piaget sempre falou.